Joinville, cidade dos príncipes, oh Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, andou trabalho a rodeio esse rio, porque ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, também na TV BE. Claro que o programa também é exibido no YouTube. Já começo convidando você para fazer inscrição no YouTube do Passando a Limpo na TV, tá bom? Se inscreva aí, todo o conteúdo do programa fica disponível. Deixa eu já acionar o professor Osni Pischi. Boa noite. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores das TVs Cidade e BE. Boa noite, deputado Sargento Lima. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje. Descobri uma coisa hoje aqui, o sargento é de Minas Gerais, aí já ficou meio novo? Não, né? Não, né? Sou bem velho. Mas tá bem na fotografia, hein? Obrigado. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Arno. O Enio, nós hoje vamos falar sobre uma cidade emperrada, que é a nossa, infelizmente, mas está emplacada, viu? Está emplacado. Tem placa para tudo que é gosto, não é? E tamanho? E tamanho, e até para o labirinto do Minotauro aí, porque fizeram um agora que o Waze aí, viu, Ariel? Teve que mudar o aplicativo, porque é tão complicado essas placas aí para fugir da inundação e não cair no cachoeira, que mudaram o aplicativo. Ademais, Enio, as outras obras continuam tudo do mesmo jeito, né? Aliás, a dengue diminuiu viu, Arivão? Você que é da área da saúde aí, que trabalha com a área da saúde, mas ao contrário, né? A mosquitada continua arrumando as malas e seguindo para o Planalto agora, ou para a praia, não sei. Talvez seja para a praia, estamos chegando no verão, né? Vamos ouvir o Silvio Peck aí? Vamos lá, o Silvio Peck, o Piava Evidência, fez uma paródia muito legal tratando exatamente das placas, que são abundantes aqui em Joinville. Vamos conferir. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piava Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar na Joinville emperrada e emplacada. Isso mesmo, para cada obra que está parada surge uma placa criativa. Mas para nós falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro. Ô, gaiteiro, puxa essa placa, puxa essa gaita aí, meu filho. Vão instalar uma placa lá, estão instalando outra cá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Vão instalar uma placa lá, estão instalando outra cá. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. Já faz 400 dias que assinaram o contrato pra ET começar. Paraíso e Vila Nova, onde era pra ter obra, só tem placa no lugar. Onde tem obra parada, já aparece uma placa pra desviar a atenção. Esqueceram do Matias, mas tem roteiro de placa pra escapar da inundação. Vão instalar uma placa lá, estão instalando outra cá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Vão instalar uma placa lá, estão instalando outras cá. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. Parece até aventura fazer uma rota segura pro povo não se molhar e sair fincando placa como se fosse bandeira e a rua fosse o mar. Pra escapar do labirinto basta seguir o circuito que as plaquinhas vão mostrar. Mas se ignorar a placa pode se perder no mapa e o Minotauro tá lá. Vão instalar uma placa lá,
vão instalando outra cá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Vão instalar uma placa lá, tão instalando outra cá. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. No painel do grande circo emplacaram mais um mico que é pra se justificar. E lá na rua São Paulo e na Albano Schmidt dá vontade de chorar. Uma placa atrás da outra, uma manda reduzir e a outra acelerar. A avenida é emperrada, as obras viraram placas e não sai mais do lugar. Vão instalar uma placa lá, tão instalando outra cá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Vão instalar uma placa lá, tão instalando outra cá. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. Vão instalar uma placa lá, tão instalando outra cá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Vão instalar uma placa lá, tão instalando outra cá. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. Se a cidade tá inundada, esquecida e emperrada, o negócio é emplacar. Só o Jack não emplaca, nem gol simples, nem de placa estão fazendo por lá. Tá aí o Silvio Peck, o Piá Vividências. A gente já vai mostrar essa história de placa aí para ver que não é exagero para a gente fazer uma paródia. Boa noite, deputado estadual reeleito Sargento Lima, mais votado de Joinville. Seja bem-vindo ao programa. Sempre é bom estar aqui, né? E para começar, ô Lima, Feliz. vamos homenagear o chefe da guarda pretoriana aí, o homem do Ceprote aí. Ô Zé, dá 2 tiros no pé do cara aí para ver se ele muda de placa aí. E é oportuna essa homenagem, porque o Sargento Lima é um grande incentivador dos clubes de tiro, né? Inclusive a rota do tiro de turismo, né? Então chegamos na hora certa. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Olha, na rua São Paulo, a sequência de placas que tem lá, professor Osnipiski, é exatamente que o Piá Vividências contou na paródia. Você acelera, freia, reduz, acelera de novo. Mostra lá pra gente a quantidade de placas que tem na rua São Paulo. Sorte, né, de quem ganhou a licitação, porque fez bastante placas, está fazendo bastante placas. Preste atenção quando você for dirigir ali pela rua São Paulo, ou estiver num ônibus, ou pedalando, ou caminhando. É absolutamente impressionante a quantidade de placas que tem na rua São Paulo, especialmente ali depois do trilho, no sentido centro. É impressionante. Depois Cada uma delas com uma recomendação diferente. Depois da Monsenhor Gersino até o centro. É verdade, é uma coisa de louco isso aí. Agora a gente vai até Albano Schmidt, no Boa Vista. Pior, né? É pior ainda, o caso do Albano Schmidt é pior ainda, porque daí no caso do Albano Schmidt, você está indo a 60, vem uma placa orientando para reduzir, depois vem uma outra para aumentar novamente. Em dias de chuva você tem que adivinhar qual é a orientação, né, que essas placas estão oferecendo aos condutores. Essas, olha aí, mais uma placa. Agora, essas são as placas de trânsito, mas tem outras placas, né, professor? Lá no Paraíso, por exemplo, tem as placas, aquelas placas, porque do Paraíso até que está rodando, tem alguma movimentação, né? Mas no Vila Nova não tem nada, né? O Enio, o Ariel, quantos dias marca aí? 408. Olha aí. Há 408 dias, deputado, foi assinado o contrato para implantar a estação de tratamento, tanto no Vila Nova como no Jardim Paraíso. Tratamento de efluente sanitário é saúde. O Lauro que eu diga aí, conhece disso. E até agora, nada. Tem a placa. Ô Zé, dá mais um tirinho no pé do presidente da Água de Joinville. Esse cara não acordou ainda, pô. Já está lá uns 3 meses, né? Agora, O bom negócio é vender placa. Então. Vender placa, Cláudio. Você não, Não, tem uma... placa, taxão, taxinha, tudo isso é rentável.
Agora, tinta para pintar. Tem um artista joinvilense, o Juarez Machado, que fez aquele painel maravilhoso, professor, Maravilhoso. o Grande Circo, ali na entrada do Centro Eventos Carl Hansen. Né? Caíram ali algumas, como é que chama aquilo lá? É lâmina? Sei lá como é que chama aquilo. Não, é Nós ladrilho. somos Ladrilho, é azulejos, aquelas, né? E caíram. Parece que guardaram em algum lugar. Mas tem uma placa lá. Lá também colocaram uma placa prometendo que em breve o painel Grande Circo será recuperado. Tem uma placa só não tem obra. Estamos em obras. Exatamente. É o que Aliás, diz no local. a placa- Aguarde, estamos em obras. Estamos em obra? Aliás, a placas... Estão mentindo, então? Tá, É, porque com não tem certeza. Então, Ariel, cadê o Gassenfert? Aliás, placas com Gassenfert. dizer em breve tem muitas. O E o Gassenfert que quer dizer em breve, Ariel? Em breve. vai arrumar os nossos museus. Coisa Não fácil. diz nada, caindo. claro, Diz não nada. diz nada com coisa nenhuma. E esse painel aí está na hora de arrumar, né? Esse painel já Não, tá- nós corremos o risco de perder esse painel. Ô, Começa a quebrar pecinha daquela, nós vamos perder E o não painel. foram poucas que caíram, foram Não. várias. E para concluir a sessão placas, as placas para você evitar as constantes cheias em Joinville. se molhar, né? São as rotas de fuga. O Sargento Lima, que foi policial militar por muitos anos, já ouviu falar em rota de fuga, certamente, mas não de rota de fuga para evitar as enchentes. É um plano, né? É um, olha aí. Aí, Ó, em vez de fazer o projeto para recuperar as obras do Rio Matias, Bota segura. hã? Inventaram a placa da rota de fuga. ô, Isso Pisca, aí isso- é o labirinto do Minotauro, né? Ó? Ô, Pisca, esse governo tem 2 anos. Em 2 anos, o Cachoeira, o único evento ligado ao Cachoeira foi o Buraco do Natal. O governo não diz o que vai fazer, se não vai fazer. Deputado estadual Sargento Lima, o senhor foi o deputado mais votado de Joinville e a pergunta é inevitável, né, professor Osni Pisque? Seria muito natural que o PL tivesse um candidato a prefeito na próxima eleição. O senhor é um possível candidato a prefeito daqui a 2 anos? PL vai ter candidato a prefeito, vai ter 22 na urna. Importado? Vai ter 22 na urna do... Mas um candidato importado, não? Não. O Joinvilense não admite isso. O Joinvilense não admite isso. A gente já pode assegurar que vai ter 22 na urna, sim, em 2024, isso com mais absoluta certeza. Na legislatura passada, eu falei que não colocaria o meu nome à disposição, como não me envolvi de forma nenhuma nas eleições de 2020. Não coloquei a minha mão em cima de ninguém, não trabalhei para ninguém, não pedi voto para ninguém em 2020. Mas em 2024 eu não estou abrindo mão aqui da possibilidade, inclusive, de ter meu nome concorrendo à prefeitura aqui em 2024. Agora, bem. uma pergunta rapidinha. Existe algum acordo já de bastidores com outro nome de um outro partido, já viabilizando conversas de uma possível coligação? Como, por exemplo, o deputado Kennedy? Não, até porque que a gente trabalha com números, né? Se você olhar, somado os deputados estaduais, aí você tira a majoritária do play, do parquinho, né? Somado os números de votos. Eu dou exemplo do Partido Novo. Somado o número de votos dele de deputados estaduais de todo o estado que fizeram voto em Joinville, o que mostra a força do partido, dá 35 mil votos. 34 mil e alguma coisa. Se for somar os do PL que fizeram votos em Joinville, somente os deputados estaduais, a gente chega a 89 mil votos. Então, independente é uma diferença considerável, se você parar para contar. Então, o joinvilense, ele optou, na eleição de nível estadual e federal, votar no 22. Né? Então, como eu disse, de todas as regiões do estado, deputados fizeram voto aqui dentro, desses 89 mil, ali quase 40, eu fui responsável por eles. Né? Somando-se meus votos e o do Peixe, já dá 60 mil votos, coloca qualquer um no segundo turno. E essa informação que o prefeito Adriano Silva prontamente desmentiu, que ele poderia migrar para o PL e assim tentar a reeleição. Existe alguma conversa nesse sentido ou é só especulação? Não, nós tivemos uma conversa na prefeitura, o Jorginho Melo, é óbvio. Se ele não fosse político, aí sim eu estranharia se ele não fizesse o convite. Ele convidou o Adriano, ele disse que não haveria a menor possibilidade. Né? Como na época já estava praticamente eleito, as pesquisas indicavam ali mais de 70%, e ele, como político, ele tem que convidar o prefeito, vem para o meu partido.
né? E ele vai falar isso com todo prefeito que ele passar, eu tenho certeza. É do jogo, convidar. É do jogo você falar, prefeito, está aqui, vem. E ele falou que foi bem claro na resposta dele que não viria, né? Apesar de que a gente tem que ver o que vai acontecer no cenário nacional, né? O Enio, você não falou para o prefeito que a linha editorial do programa é minha? Mas claro, não é? Então, É minha que não é. Pro Lima, posso perguntar? Mas é óbvio. O que você acha da atual administração municipal? Eu acredito assim que Joinville, eu já respondi essa pergunta várias vezes já. Joinville é um touro de rodeio, sabe? Joinville não é uma cidade para amadores, não é, sem nenhum demérito aí do que está acontecendo, né? Joinville ela tem que ter uma dedicação especial a ela aí, porque se você olhar no nosso entorno que nós já perdemos até hoje para os municípios limítrofes nossos aqui, vizinhos. Basta olhar para Jaraguá do Sul. Então, e a gente estava conversando antes aqui de dar o start do início do programa. A gente tem uma preocupação com a região metropolitana, né, antes que a gente perca espaço político. E a política é para ser feita. Não tem nenhuma demonização da política. A política tem que ser feita. E você tem que se impor pelo seu poder pelo seu poder de número de votos, de colégio eleitoral. E Joinville não pode abaixar a calça dele para outra cidade ali, que tem uma quantidade menor de votos que tem. Então ela tem que ter o protagonismo, né? Então, tem que ter uma liderança. Ter uma liderança, um protagonismo, ter um comandamento aqui regional, é preciso que isso aconteça, óbvio, obedecendo, sendo democrático, escutando todos os municípios que vão fazer parte disso, a democracia é fundamental. Porém, nesse ponto, assim, eu não vejo articulação por parte da prefeitura. Eu não estou falando aqui como um possível pré-candidato a prefeito e muito menos como um deputado estadual. O cidadão que mora e paga imposto em Joinville, eu acredito que tem muito mais a se fazer pela prefeitura, sabe? Poderia ser feito muito mais. Muito mais. Uma perguntinha rápida. Formação do novo governo. A representatividade de Joinville, dessa vez, com o Jorginho, teve uma votação estupenda em Joinville. E a vice sendo de Joinville. Nós vamos ter uma representatividade grande à altura de Joinville? Nessa segunda-feira almocei com o governador, tive a oportunidade, inclusive com outros deputados, eu abri essa conversa com ele, né? A equipe de transição dele está montada, está trabalhando já, né? Óbvio que vai ser um pouco diferente, porque é necessário que a população entenda que esse momento ele tem que compor com a Assembleia Legislativa, ele tem que fazer uma construção lá dentro muito bem feita para dar viabilidade para o governo dele. E o segundo passo dessa construção não é contemplar aqueles que receberam voto. Isso ele deixou bem claro. É contemplar aqueles que nunca foram contemplados e que deveriam ter sido. Nós temos nomes aqui na nossa região, nós temos pessoas competentes, pessoas que têm... óbvio, sonha-se, por exemplo, um cargo de secretário. De falar, o cara ele tem que fazer por amor à camisa, porque o salário não compensa. De falar bem claro mesmo. Isso é uma coisa que você tem que ter uma disposição, no mínimo, para mais tarde querer galgar um projeto político teu. Aí você vai projetar, através do seu bom trabalho, projetar o teu nome, que é super normal e é viável também. Mas eu coloquei isso na mesa de discussão, na nossa prancha de discussão com ele, e quanto a isso aí eu estou bem tranquilo mesmo. O não reconhecimento que houve no governo Carlos Moisés, né, no desgoverno Carlos Moisés, dessa vez aí eu acredito que acaba resultando de forma mais positiva para a nossa região. Ele pagou um preço alto, né? Primeiro por trair o presidente, né? Saiu barato para ele, para falar bem a verdade. E segundo por ter pego a âncora aqui de Joinville para ser candidato a vice-governador. Eu não vou reclamar dessa escolha que ele fez. Vamos fazer o seguinte. Mas aí, só para terminar. Eu fiquei muito feliz quando ele anunciou nesse assunto aí, ô Lima. Soltou foguete. Estamos nesse assunto, Lima. Nem eu escolheria melhor. Estão falando que o atual governo municipal é uma continuidade do governo do Udo. Olha, se você for olhar ali para secretarias, para primeiro, segundo e terceiro escalão e aquilo que estão trabalhando, poucos nomes mudaram. Tem muita digital do Udo. Tem muita digital ali dentro. Ali. Ainda tem. O que é normal. Para falar bem a verdade, ainda tem viúva do Carlito ali dentro. Né?
Isso Porque aí. é difícil, né? Esse assunto tá bom, mas a gente tem que dar uma paradinha. Obrigado. A gente tem que dar uma paradinha. Daqui a pouquinho tem a segunda parte do Passando a Limpo. Hoje estamos com o deputado estadual Sargento Lima. O Arno vai entrar aí agora também. Tem novidade já, é rapidinho intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TV BE. E obrigado você, internauta, que acompanha todos os programas no YouTube. Ó, aparece aqui o endereço para você, ó. Vai lá, faz a inscrição, você consegue encontrar todos os programas Passando a Limpo nesse endereço aí. Passando a Limpo na TV, professor Osnipiski. O deputado, o mês de outubro são as festas de Santa Catarina. Parece que o Ministério Público acabou com o festival do Plano 1000, né? Acabou. Que não tinha critério algum, né? Tô Ou falando- só para os apaniguados, né? Eu estou falando isso há um ano praticamente já, né? Para mim foi tardio a decisão do Ministério Público, né? Eu acredito que poderia... Isso pode desencadear num problema muito grave para o prefeito no futuro, tá? Para o prefeito. Para o Moisés, infelizmente, não vai mais desencadear tantos problemas, né? Como eu disse, ele já saiu no lucro por concluir o mandato, poderia ter saído antes, ele sabe muito bem disso. Então ele já saiu numa situação de vantagem. Vocês não caçaram porque não quiseram, né? Motivos deu, né? Então, mas enfim. E agora foi um plano de terceirizar responsabilidades do Estado. Isso que aconteceu. Ele pegou uma responsabilidade que seria do Estado e terceirizou para os prefeitos. E agora eles vão estar lá ano que vem com obras ali iniciadas E não concluídos. e não concluídas. E outra foi o que eu coisa, falei, canteiro de obras abandonadas no Estado de São O Paulo. autor intelectual desse plano foi o atual secretário da Fazenda do Estado. Ele continua? Acredito que esse plano não foi construído pelo Paulo Eli. Não? Eu acredito que não. Eu acredito não, porque o Paulo Eli, eu não vou ser injusto, eu não tenho um relacionamento mais doce do mundo com o Paulo Eli, não tenho. Mas ele é muito competente naquilo que ele faz. Ele não dá ponto sem nó. Ele já está entrando no terceiro governo, se a gente for fazer a conta mesmo ali dentro. Ele está ali por competência. Mas isso aí foi uma estratégia de campanha. Seria a bala de prata, seria o que seria a grande locomotiva que ia puxar a campanha do Moisés. A gente sabendo que ela já era viciada através da inconstitucionalidade desde o início. Então eu acredito que partiu daquele grupo ali que estava no entorno de Moisés ali, coordenando a campanha E dele. o deputado, e a escolha do ex-prefeito de Joinville, você está falando em bala de prata. Foi bala de ouro ou bala de diamante? Ali, eu vou de novo. Se eu disser que não fiquei feliz com a escolha do vice dele, eu vou estar mentindo para vocês. né? Agora, o sargento, deputado, hoje de manhã a vice-governadora esteve reunida com o prefeito Adriano Silva para falar sobre o Plano 1000. Mas se esse plano não vai ter sequência, o prefeito se reúne com a vice-governadora eleita para buscar formas de colocá-lo em prática. Aí fica uma pergunta no ar. Como é que fica aí essas promessas agora em relação àquilo que já foi colocado em prática, mas que não vai ser tocado? Grande desafio, por isso que eu falei, quando eu abracei o Jorginho, eu falei, pô, parabéns, boa sorte, tudo. E pensei, ele é baixinho, mas é valente. Falei, esse tá ferrado. Esse tá pego. O que vai ter que desenvolver é uma situação de aquilo que for essencial não deixar parar e vai ter que buscar uma alternativa para isso aí. Né? Talvez seja essa conversa. Não participei da conversa, não fiquei sabendo nem que teve essa conversa. Ok. Deveria estar sabendo. Olha aí. Vamos para o nosso quadro Olho Aberto agora. Olha, gente, a dona Nery, lá do Jarivatuba, ela está com problema com a Companhia Águas de Joinville, professor. De novo? Problema que ela já chamou os técnicos da companhia, porque parece que o reloginho ali... hidrômetro. O hidrômetro. Né, ele mesmo fechando todas as torneiras, chuveiro, desligando o registro, continua correndo. Sim. Sim, chamaram 2, 3 vezes. É isso? Nós trabalhamos nisso, né, Ariel? Então vamos ouvir o que a dona Nery falou com a gente a respeito do problema. Diz que está vindo uma conta meio alta lá
No Jair Veio Jotaba lá. pra... foi o que ela explicou. Vamos dar uma olhadinha? Tô o ano inteiro pedindo para eles virem dar uma olhada, eles vêm, mandam motoqueiro aqui, mas não resolvem nada. Eles falam que é vazamento por lá de dentro. Já paguei já 2 vezes para cavar, a gente não acha nada e continua o vazamento sem uma hora mais, outra hora menos. E agora mesmo com o registro da rua fechado, o relógio continua correndo, que para mim o defeito é no relógio. Eu já pedi tantas vezes para eles trocar, eles não vêm trocar. E o valor da fatura está vindo 290, 295 e aí por diante. Está vindo uma altura enorme que eu não tenho condições de estar pagando uma coisa que eu não estou consumindo. Que somem 2 pessoas na casa, não tem mais para ter tanto consumo de água assim. E assim não pode continuar, por favor. Ô, dona Nélia, a senhora não perca a esperança, porque eles já estão aí há 408 dias para iniciar uma obra e não iniciaram. Imagina Mas para nós vamos trocar cobrar deles. Vamos cobrar para atender a senhora aí. Tá aí, dona Nélia. Obrigado. Mais um tirinho no pé do presidente da Água de Joinville. Conhece o circuito do Marreco ali no Vila Nova? Circuito do Marreco, eu conhecia o restaurante do Marreco. Pois é, tinha uma senhora que ela pegava o ônibus habitualmente às 18 horas e costumava chegar em casa às 19 horas. Claro que isso pode mudar um pouquinho se está chovendo, né? Mas com a mudança, isso mudou definitivamente. Agora ela chega às 19h30. Aumentou em meia hora o percurso. Vamos dar uma olhadinha nas imagens ali, porque qual que é o problema? Eu vou ter que recorrer ao conhecimento do Arno para explicar por que acontece esse fenômeno, Arno Kumlin, lá no Vila Nova, que essa nossa telespectadora está se queixando. Inclusive, é ela que gravou as imagens do engarrafamento, que é rotina, é mais um engarrafamento pontual, Pontual. ali na 15. Esse engarrafamento que o Enio chama de pontual na cidade toda. Todo mundo. Chama de pontual na cidade toda. Nesse caso está acontecendo devido a uma situação bem clara. Deram preferência à Rua Bananal, aos veículos particulares da Bananal, frente ao que era preferencial na Rua 15. Ou seja, para eu chegar à BR-101, a preferência antes era da Rua 15, frente à Bananal. Trocaram. Agora, temos 2 pistas de contribuição para uma passagem. Ou seja, todo mundo está agora fazendo o engarrafamento debaixo do trevo. Exatamente. O Arno, quando foi implantado esse circuito do Marreco aqui, que nós chamamos aí, Como é que é o nome oficial que eu até esqueci? O chefe da Guarda Pretoriana deu uma entrevista, não para nós, mas para uma outra estação de TV, dizendo que não mudaria, que não trocaria. Certo. Entendeu? Certo. Está implantado, está implantado. Deu errado e é teimoso ainda. Ô, Zé, dá mais um tirinho no pé do chefe da Guarda Pretoriana. Hoje ele vai levar um monte de tiro aí. E para complicar essa situação, aí que eu digo, a prioridade é a placa da inundação, certo? Da fuga. Vamos planejar o sistema viário. Inclusive aconteceu na semana passada uma audiência que eu comentei aqui, e parece que ontem foi apresentado no Conselho da Cidade, depois o Ariel pode falar sobre isso, o novo plano do sistema viário, que já apresenta alguns problemas. Está com 50 anos de atraso. Só uma pergunta, professor Pischi. Joinville é uma cidade com 430 mil veículos, 460. 600 mil habitantes. Nós não temos uma companhia de engenharia de tráfego, temos? Não. Não. Temos uma empresa, não é uma secretaria, como é aquela secretaria? Sepur agora? Como? Sepur. O Sepur é o quê? Sepur é Secretaria de Planejamento Urbano. Pois é, mas Planejamento urbano de Isso. quê? De quê? Não sei. o básico, para uma cidade como Joinville, é uma companhia de engenharia de tráfego, só para cuidar desse... Mas aqui é só tudo a experiência, né? Não, mas Vamos fazendo Vamos experiência. fazer para ver como fica. Aliás, o novo é uma experiência, né? Aliás, a administração aqui é uma brincadeira, né? É uma experiência. Estamos fazendo uma Esse experiência. caso da rua, do circuito do Marreco aí, é um caso claro de falta de prever todos os efeitos de uma ação. Eu até esqueci como é que é o nome oficial do circuito do Marreco, que nós batizamos aqui, esqueci. Hã? Não tem nome. Não tem nome? Então é circuito do Marreco. Agora é circuito do Marreco. Dá para botar uma placa lá, circuito do Marreco. Mais uma placa. Na rua, as pessoas mandam um monte de queixas aqui para a gente, não consegue usar tudo. Mas o sujeito foi estacionar o carro ali na rua Chavantes, no Atiradores, e olha o que aconteceu com o carro dele.
entrou no buraco. Toda hora pinta isso aí. De novo? De novo. É outra rua, tá? Isso aí é na rua Chavantes, ali no Atiradores, pertinho da Tigre. É claro que a gente foi lá depois. A gente Buraco de quem? Da água de Joinville? Ah, sabe Deus. A gente foi lá olhar, a gente mandou o nosso pessoal, o buraco continua lá, o carro saiu. Mas era só botar uma tampa ali, né? Pequenininho? Era uma coisa, teoricamente, não é difícil de resolver. Mas na prática, as pessoas acabam caindo no buraco. Quando você for prefeito, cuida dessas coisas, viu? Olha aí. Mas o olho aberto não é só coisa ruim. Tem coisa boa Tem também. coisa boa. Embora nem tudo sejam flores, na JK, com o ministro Calores, a gente achou um lugar bem florido e bonitinho ali, viu, Pisque? Põe para mim aí a JK com a ministra. Olha aí. Olha aí, ó. Essa é uma Eu iniciativa da queria prefeitura. parabenizar. Não, essa aí, na época que eu era secretário de Já tinha isso aí, né? Era a Bela Ville. As empresas adotarem um local e cuidarem do local. Parabéns à Ambiental, está cuidando desse canteiro aí. Realmente é bonito, é maravilhoso. Só que a prefeitura devia cobrar das outras empresas, né? O mesmo trato. O mesmo tratamento. Não só pôr a placa lá e não fazer nada, né? Tem uma placa lá na Praça da Bandeira, lá, uma empresa que era para consertar o manete e foi embora, né? Que não tem uma flor lá, não tem nada lá. A construtora, né? Construtora, é. É, parece. Uma Muito bem. construtora. Engarrafamentos pontuais de Joinville, Rua 15. Olha aí, a Rua 15 de Novembro. Esse é mais um engarrafamento pontual que nós localizamos aqui em Joinville. Pontual é tudo, viu, deputado? Haja ponto. Porque a gente foi mostrar os engarrafamentos na cidade e um telespectador disse que isso era um problema pontual. E desde então a gente está toda semana, a gente tem mostrado problemas pontuais que tem em toda a cidade. Na Otto-Cadef, que o pessoal vai duplicar, viu, Pisque? Sabe que o projeto é na segunda Agora etapa. estão atrapalhados com os postes, né? Eles vão ter que remover aquelas postes de alta tensão. Nós temos as imagens lá na Isso sem Otto-Cadef. falar na duplicação de 300 metros. Primeiro essa é a primeira etapa, né? Que é uma vergonha, né? O deputado Coelho deixou 4 milhões aí para duplicar, eles vão duplicar 282 metros. E 25 centímetros. Para ser exato. Para ser. Então a prefeitura procurou a Celesc para ver como é que se pode chegar a uma definição para remover esses postes de alta tensão que precisam ser retirados ali para duplicar a via. Última coisa, na semana passada a gente falou de esporte aqui, né, Pisque? Opa. E daí houve aquele jogo reunindo os amigos, a despedida do Ramírez, o Ronaldinho Gaúcho teve aí, e a arena finalmente foi utilizada e ficou lotada. Nós temos algumas imagens lá da arena e olha aí, o Ramírez, que é um queridão, né, se formou aqui no JEC, jogou Copa do Mundo, tá aí foi recebido pelo Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, né? E lotou o estádio, para você ver como o público de Joinville está carente de eventos, né? Aí o Margarida, com a sua característica roupa rosa, né? E o fato mais marcante, professor Osnipis, que a gente poderia pensar, o Ronaldinho Gaúcho, craque, fez gol. Não, o que mais chamou a atenção foi esse gol aqui que um atleta de muleta fez. Na verdade, primeiro ele foi derrubado na área, né? Pênalti. De muleta, hein? E aí, Pisque, e aí ele foi para cobrar, ele foi o Amaral ainda que fez o pênalti. Amaral, né? O Amaral continua batendo até no cara de muleta. E ele com a muleta e todo foi lá e ó, marcou, professor. Não teve tempo ruim, marcou de muleta. Isso aí é bom para a turma do secretariado aqui de Joinville, que por enquanto está andando meio de muleta, né? Dá para fazer alguma coisa, hein? Dá para melhorar o gramado também. O goleiro ali é o Olha o exemplo Fernando? dessa pessoa aí. Era o Fernando? É o Fernando? Oh, o Fernando Crane estava lá no gol. O goleiro. Isso justifica muita coisa também. Fernando Crane, o quê? Fernando Crane é o goleiro. Estava no gol, estava no Mas gol. o goleiro? estado do Não, gramado também não era o adequado Então ele também. deixou passar. Não deixou passar. Mas o Fernando era Um bom abraço, goleiro. Fernando. O Fernando esteve aqui na semana passada, o deputado Fernando Mas o Crane. estado E do nós gramado falamos não do era ideal esporte, nem. viu? É de esporte? E Ele tu que viu conhece. aquele secretário que está escondido no mato lá, como é o nome dele? André André Matos. Matos. Tá vendo, André? Foi só abrir o Ernestão. Que encheu. Na verdade foi uma pelada, né? Foi. A arena? A arena. O Ernestão não, a arena. E Saudoso lotou, Ernestão. deu umas 10 a 15 mil pessoas assistindo o espetáculo. Transmissão E a da Sport maioria estava TV. de camisa da seleção, né?
Outra coisa Não era um que- ato antidemocrático, não? Não sei. Outra coisa que a prefeitura tem que se ater, e isso vai para o setor da Fundação Municipal de Esportes, que eu acho que existe, eu não sei se existe ainda. Existe, a São as Secretaria de praças Esportes. da melhor idade, Ô, com os equipamentos que estão deteriorados. E na chuva? Em vários deles, retiraram os equipamentos e não foi feita a reposição. E as pessoas estão reclamando. Porque atividade física é saúde, né, Lima? Isso é fundamental. Eu lembro que quando foi implantado em Joinville, foi feito um convênio entre a prefeitura e a Univille. Os professores de educação física iam lá orientar as pessoas. Isso sumiu. O prefeito tem que ficar antenado em relação a uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Ô, Arival, você que é da saúde, está saindo o mosquito da dengue. Você acredita que tem um caso negativo em cada dia, no mínimo em Joinville, que não tem mais dengue? Vou usar uma palavra... Tem ou não tem? Isso é uma palhaçada, né, Pesqueira? Vamos ser sinceros. Se virou um circo em Joinville, a questão Não sabe fazer. agora foram colocar mais catador de mosquito em cemitério. Agora. Esse problema já vem há quantos anos que nós estamos falando? Mas agora tá havendo uma confusão aí, viu? Absurdo, né? O mosquito da dengue está indo embora e está entrando pior, hein? Tenho que fazer matéria desse assunto. Está entrando borrachudo, com tudo. E muito. Tomou conta. Tomou conta na área No rural interior. de Joinville, Muitos estão reclamando. tanto na demais região dos do colonos. Piraí, Vila Nova, Piraí, e tanto na região do Cubatão. E dá para combater, né? Tem como. Não, tem. Joinville foi pioneira no Brasil Foi, para no combater combate com borrachudo. produtos que não agridem o meio ambiente. Agora vai do setor competente tomar a iniciativa, né, Pesqui? Largaram, foi largado a coisa. O professor Osni Pischi, o senhor que já foi deputado estadual, Joinville teve quantos presidentes na Assembleia Legislativa? Só um? O ex-deputado, ele foi deputado estadual e foi presidente. E depois foi nosso deputado federal durante várias legislaturas. Pedro Paulo Índice Colim, filho do João Colim. O único presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina de Joinville. E o senhor? O pessoal está falando aí que o senhor se colocou à disposição para concorrer à presidência? Saiu até no jornal que meu nome está bem cotado. Tem uma bolsa de apostas aí já. Bolsa de apostas aí. Eu fico vaidoso, né? Fico feliz de estar bem cotado. Coloquei meu nome sim à disposição. Eu acho que o tolo, quando ele vê uma porta aberta, ele não se precipita por ela. Ele está realmente reafirmando a condição de tolo dele. Né? Você vê uma oportunidade, você tem que ir em cima. Não seria nada mais do que o justo. O complicado é que, para vocês entenderem que para construir um voto dentro da casa é a mesma coisa que construir 10 mil votos aqui fora. É uma coisa muito dura construir votação lá dentro. Lá. E a gente tem que saber que tem que montar uma estrutura que vá dar governabilidade para o nosso governador Jorginho Melo. Né? E o trovão virou uma chuva de verão, porque desapareceu, nos convidamos para vir aqui, está ocupado até 24 de dezembro. Eu não tenho contato com ele, acredito que ele esteja em Brasília, ou ele esteja em algum lugar, né? Mas eu não tenho contato com ele assim todos os dias, assim, não. Para falar bem a verdade, conversei com ele no domingo da eleição. Foi uma surpresa, né? Não, ele tinha capacidade para chegar, assim, a gente via o murmurinho na rua, assim, de que ele tinha que fazer uma boa votação. Obviamente que se, como eu falei, se tivesse aquela situação do nosso amigo lá, o Coronel Armando, tivesse sido contemplado, ele não seria, né? Porque os votos ali, eles dividiram votos aqui dentro de Joinville. Ou o próprio Ari Rabaioli, né? Então ele foi um alinhamento de planetas que ajudou muito ele. Muito bem, gente. Nós estamos com o programa Passando a Limpo. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual Sargento Lima. A gente vai dar uma paradinha. Quero convidar você para fazer inscrição no canal do YouTube do Passando a Limpo. É Passando a Limpo na TV. Lá, se você chegou agora, o programa fica na íntegra lá disponível para você. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Professor Osni Pischi, nós fomos checar como é que estão as obras lá no Vigorelli, na estrada que liga
o Cubatão ao ferryboat. Então, nós temos imagens lá do Vigorelli. Aí está. Não tem muita movimentação. A viu, bagunça professor? geral, como todas as obras. Né? Tem um material lá. Os moradores imaginavam que na hora que as obras começaram, que ia ser um processo contínuo, né? E não é Que o é o que tem normal, né? acontecido, né? Que é o Aí normal. o pessoal uma obra chega tem lá, começo, meio e fim. Né? fica um pouquinho, faz, mexe, mas aí agora está um tempão parado. E, inclusive, um telespectador perguntou, professor, e daí eu não sou capaz de responder, mas nós fomos lá olhar. Lá tem um Botafora, que é junto ao mangue, tem um lugar lá que o pessoal joga os resíduos das obras. E nós temos as imagens aqui de como era antes. Aí tá aí a foto, né? Tem 2 fotos que nós fomos procurar no Google. O Google é fantástico, né? A gente acha coisas, tá tudo tranquilinho ali, tá vendo? Então a gente foi checar se realmente procedia a preocupação do morador ali do Vigorelli. E olha como é que está hoje. Hoje nós encontramos lá entulhos. Mas, e aí? É normal? É assim mesmo? Não, totalmente irregular. Totalmente. Ali é o Lixo da seguinte, construção tem que ter destinação definida e licenciada. tem lá uma placa de uma licença para... Mostraram a placa ali? Tem, aquela mais que eu uma vi placa. ali. Tem lá uma placa, mais uma placa, né? Uma licença ambiental para um depósito provisório de resíduos. Essa aí. Não bota fora, essa placa aí. Uma placa, aliás, essa aí... Pequenininha, não sei, né? Com da certeza prefeitura, não está no termo de ajuste de conduta, né? Com certeza. Exatamente. Só que, Ariel, não tem um estudo, não tem uma licença para ocupar o Botafora, que fica numa área que tinha vegetação. E o Lauro sabe aqui que não é bem assim que se pode fazer as coisas. Olha, eu não sei a origem da licença. Entendeu? Eu não sei a origem da licença, se é do município que deu, o estado que deu. Não, o município deu para ele próprio. Mas a licença não podia ser dada. Não existe depósito provisório de resíduos. Ou é depósito de resíduos ou não é. Provisório é a mesma coisa que você licenciar e dar. Não, mas o pior é o Botafora, né? Não. Tem muda área de muito. preservação, né? Tá aí. Esse que é o pior problema. Esse é o problema. A licença não poderia ter sido dada. Trânsito pontual, posso mostrar mais alguns aqui? Claro. Problemas na rua Dona Francisca. Essas imagens foram capturadas ontem, mais um problema de trânsito. Mais um aqui, Avenida. pontual? Mais um pontual que é tão pontual que todos os dias, O nos problema horários pontual de do pique, trânsito em Joinville é igual às nascentes do Udo. Que ele pegou o Google e tem nascente até no Mangue. No caso dessa Tem região. 15 mil nascentes. E deve ter mais uns 20 mil problemas pontuais desses, né? No caso dessa região aí da Dona Francisca, ainda ocorrem outros problemas, que são os estacionamentos a 90 graus no recuo, onde atrapalha a movimentação. Existe um semáforo ali na frente, que é na saída de um edifício. Então há um conflito na saída e entrada do edifício, ou seja, uma confusão geral. E a Rua dos Suíços, que a gente comemorou aqui, porque tinha começado a obra, daí no trecho ali do Vila Nova, a obra... Vamos lá para a Rua foi o dos William Suíços. Tonese. Exato. Até o William Tonese que brigou muito por essa... Aí no lado da Vila Nova ali, beleza, com alguma rapidez até começou a se pavimentar. Aí faltou o quê mesmo? Meio fio, né? Meio fio. Faltou meio fio, aí a Foi obra o que parou. disseram, né? Foi o que disseram. E agora parou geral. Parou. O que houve lá, professor? Tem 2 justificativas, Ah, uma é? chuvas e outra modificação de projeto, segundo eu soube. É. Opa, modificação Aliás, de isso está projeto? acontecendo com uma frequência... Mas erro, eu não vou dizer que existiu o erro no projeto. Ô Mas Zé, como não podia quem é que faltar... faz esses projetos para ter Ô que Zé, mais refazer um tiro no durante a pé obra? do Mendes sai. Mas tem que ser um tiro na Sepur também. Projeto celular. Aí. Trânsito agora na JK e Getúlio Vargas. O trânsito na JK e Getúlio Vargas a Getúlio Vargas é isso aí. A Getúlio Vargas, na verdade, Arno, explica pra gente, antes daquela área destinada exclusivamente aos ônibus, não tinha congestionamento na Getúlio Vargas.
a ideia foi priorizar o transporte coletivo. Tem a ver com a faixa destinada ao ônibus ou Em não? parte também tem, Mas vamos ouvir. tem outros fatores. Ô, Arno, vamos ouvir o depoimento de quem andou. Ah, já saiu o Arivan. Aliás, Ele andou de ônibus, aliás né? ontem, no final da tarde, Joinville estava um caos. Você simplesmente não conseguia andar na cidade, principalmente na área central. É Pra que chegar Ô, no- prefeito, pra chegar- acorda aí, pra chegar porque no corpo daqui a de 3 bombeiros. anos, viu, Lima? Ninguém vai andar desde as 7 da manhã às 19 da noite. Para ninguém vai chegar andar ao na Corpo cidade. de Bombeiros ontem à noite, Só eu se for a tive pé, que né? sair lá na rua São Paulo para entrar pela Ministro para conseguir chegar no Corpo de Bombeiros. Agora, Marquês de Olinda, para finalizar As- os problemas no trânsito de Joinville, Marquês de Olinda também é um problemão, tá? Essas vias aí são Tudo pontual. Tudo problemas pontuais. Isso aqui está virando piada até, gente. Tudo engarrafado e o pessoal falando que não tem problema e não se vê nada, né, de projetos de tem um projeto duplicação, novo aí, não é, Ariel? Tem. Não tem um projeto novo aí? Tem. Tem o plano viário? Plano viário novo apresentou. plano viário para Plano- 2050. Ele não apresentou, mas disse que tem, disse que está um anteprojeto pronto já para poder licitar. Perfeito. 2050? Até 2050. Até para ser executado. A validade desse plano é de 30 anos. Mas, Aliás, não é plano ainda, gente. o Udo podemos- Não é falou que- plano. Pelo amor de Deus, isso não é plano, tá? Não é plano, é uma Isso ainda proposta. precisa ser discutido no Conselho, ir para a Câmara de Vereadores e ser discutido na Câmara. Somente com a aprovação da Câmara é que se vira um plano. Mais uma questão ainda sobre essa questão do plano, que é muito importante. Ontem, se não me engano, foi discutido isso lá no Conselho da Cidade, não foi, Foi Ariel? apresentado. Apresentado. Não chegou a ser discutido. E eu vou fazer uma pergunta. Como é que ficou, ou como é que responderam para vocês a ampliação de praticamente 50% do perímetro urbano? Como é que foi incorporado ao plano? Não teve resposta. Como é que é? Não teve resposta. Quer dizer que já sai capenga o plano, Já sai capenga. sem considerar a possibilidade de 50% de ampliação. do Ariel, plano. Não teve resposta. E com o advento da ponte que vai ligar nada com coisa nenhuma? A gente já vai mostrar aqui. Posso chamar o nosso Cachoeira? Pode. Então manda a vinhetinha aí para nós. Essa- Olha aí, gente, o projeto da Ponte Joinville, que é definido pela Prefeitura como um dos maiores projetos, né, em execução no Brasil entre gestões municipais. Nós temos a imagem do projeto ou só do... A gente tem, esse é o projeto aí da Ponte Joinville. Isso não é o projeto. É um desenho, É um né? desenho, bonito por sinal, né? É um O desenho. pessoal não gosta muito a nomenclatura tem que ser precisa aqui com a turma, que a turma aqui é da pesada. Mas a gente foi também lá na avenida que vai ser o ponto de ligação entre os dois bairros aí. Como é que chama ali o bairro? Me ajuda Ademar aí. Garcia. O Ademar Garcia. Muito bem. Agora vocês podem falar, nós que fomos lá, e qual que foi a novidade da semana a respeito desse projeto? Agora uma empresa foi contratada. Para fiscalizar. A supervisionar. ó. Supervisionar. É um consórcio, na realidade, né? Mas É. Mas é o seguinte, eu acho, não sei se não inverteram os papéis, mas tudo bem. Primeiro contrata a supervisão para depois contratar a obra, é isso? É mais ou menos. Está errado alguma coisa aí. certo, normal, certo, não é normal. Não é normal, até porque para contratar a supervisão para fazer o orçamento tem que saber o que ela vai supervisionar. Exatamente. Mais uma questão. Eu não senti, na apresentação da audiência pública, que foi realizada na quinta-feira passada, pelos participantes da equipe que desenvolveu o plano do sistema viário, muita confiança nessa ponte para o sistema viário. E vocês, estão entusiasmados com essa ponte Joinville? Hein? Eu acho que o programa já E a falou. Beiramangue, Ariel? O programa já falou muitas vezes sobre a posição do programa em relação a essa ponte. Isso já foi discutido em verso e prosa aqui, né? Houve um momento até que o PISC fez fez uma locução, se locupletou dizendo o seguinte: olha, com esse dinheiro da ponte faríamos a Anacar, faríamos a Ponte Albé, faríamos muitos investimentos Mais importantes ou prioritários? Exatamente. Eu acho que a Ponte Albé vai parar porque está no plano 1000. Não, a Ponte Albé parou já. Está no plano 1000? Ah, é? Até onde eu sei, a Ponte da Albé parou. Tá aí. Portanto, Tem até Almirante Nem começou, Barroso. já parou? Hã? Nem começou, já parou? Bom, é a informação que se tem, a não ser que essa semana... Fizeram uma inauguração da assinatura
da ordem de serviço. É uma etapa, né, Pisca? A festa É uma etapa da execução, né? Projeto, licitação, assinatura, são etapas. Veja, a duplicação do autocarro, nós estamos na Agora segunda vou etapa. aproveitar o Cachoeira e vi que o nosso deputado, brilharam os olhos do nosso deputado. O deputado está... Senhor. O rio Cachoeira já foi navegado. Está lá o cais Condedê, Que não deixa mentir, né, Pisca? está lá um cais público, aliás, cais público Condedê. A Fiesc está construindo um complexo lá para o SED, mas o cais, O cais é público. o cais é público. Aquele muro não devia estar lá. É. Vai E sair. Ótimo. a solução que nós pregamos aí, por isso que nós temos esse Quadro. esse quadro do nosso Cachoeira, é dragagem do rio Cachoeira. Você dragando o rio Cachoeira, primeiro vai ter o escoamento mais rápido das águas do centro, porque a maré Baixa. média mais alta aqui é acima Isso. das ruas da área central da cidade. O escoamento vai ser maior e tornar esse rio navegável de novo. Entendeu? Nem que seja para embarcações de cruzeiro, aí de recreio, etc. e tal. Fazer uma ligação com São Francisco do Sul. Como já se Alguma tentou, coisa. né, Pisca? Vou aproveitar o deputado aqui para que o deputado Deputado, retire empunhe essa do baú bandeira um também projeto que é a navegação da Bahia, através inclusive de uma contratação que o governo Moisés fez, que é a modelagem do transporte de navegação. Ou seja, isso foi contratado, parece que esse estudo já foi entregue. Então, reavivar esse projeto de navegação ou de mobilidade náutica na região. É muito interessante esse processo. Temos um acordo, então. Eu agradeço. Temos um acordo. É sim, não, nós vamos cobrar aqui, porque o mesmo compromisso nós já pegamos da vice-governadora também, do deputado Fernando Krelling também. Então eu acho que isso aí, já que no Rio Matias não se faz nada, né? Não. Abandonaram as obras do Rio Matias. Velho, tem mais alguma coisa aí? Tem, eu só quero mostrar uma O coisa. rio de mau agouro, o Rio Matias. Se mexe ali, se dá mal. Eu tinha um amigo aí que o nome dele é Matias, ele foi no cartório e mudou o nome. Não quero mais me chamar Matias, pelo amor de Deus, não dá mais. Agorento esse Rio Aliás, a gente fala, né, de que o Matias... Gente, tem mais de 40 milhões enterrados, gente. O que nós vamos fazer com isso? Fala. Falar Quem em enterrado, mal gastou deve devolver o dinheiro? ó, Em tese, o rio, no lado do Centro Eventos, entre os Centro Eventos... Morro e Alto? o rio Morro Alto, entre os Centro Eventos... Continua. Caiu aquele muro, que Sim. eu lembro que há algumas semanas o Ariel falou, isso tinha que ser resolvido imediatamente. A gente não foi tão exigente, a gente foi lá ontem, quarta-feira, está lá, caído. Aí daqui a pouquinho... Quase 90 dias. Aí alguém falou aqui no programa, em vez de remover aquele entulho para que a água flua, o pessoal bota placa para você evitar as cheias. É absurdo. Ô, Enio, daqui a pouco começam as chuvas de verão e aí vão colocar a culpa em quem? Vou colocar uma placa. Nós já falamos isso aqui, Arno. Sim? Começou a chuva de verão, aquilo vira uma represa. Isto vai ter consequências em algum canto. É a mesma história da Rua Bananal, sempre história em outro lugar. Sempre história em outro O lugar. Ariel vai ter uma placa lá dizendo o seguinte: em breve Vamos tirar vamos retirar os entulhos do rio. Aliás, repito, esse em breve é uma expressão muito usada por esse governo. Mas vamos deixar o final do programa aqui para O deputado. o deputado fazer as suas considerações e dizer para os nossos milhares de telespectadores, o senhor é sempre bem-vindo aqui, deputado. Obrigado. Parabéns pela reeleição. Parabéns. E o senhor é nosso amigo e tem condições de... Tem condições? Não. Nós temos preferência que o senhor venha aqui sempre que tiver alguma coisa nova aí para anunciar para os joinvilenses. Fico feliz, muito contente mesmo. Primeiro quero começar agradecendo a votação que tive dentro da cidade de Joinville. Isso aí foi reflexo também de um trabalho bem feito, né? Eu digo que os meus primeiros apoiadores foram os meus amigos, quase mais de 30 anos aqui dentro, então seria uma vergonha para mim andar pela rua e não conhecer ninguém, não ter uma mão para apertar.
né? Então, eu estou muito contente com o resultado do que foi a votação dentro de Joinville. Sou um funcionário da cidade de Joinville, sou um servidor da cidade de Joinville. Deixo bem claro para qualquer pessoa, eu às vezes vou viajar em outra cidade e falo da minha prioridade aqui dentro. Eu sei que Joinville indo bem, eu sei que no mínimo uns 15 ou 20 municípios aqui do que contempla a Munesc, Ampla Norte, vão estar bem também. A saúde de Joinville reflete a cidade estando viva, estando bem forte, ela vai refletir nos municípios vizinhos, isso é óbvio, né? Então eu quero só reforçar esse agradecimento, essa confiança aí. Quero dizer para vocês que votaram no Sargento Lima, fizeram um excelente negócio, pode ter absoluta certeza. Muito obrigado pela sua presença, deputado. E boa noite aos nossos milhares de telespectadores. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Sargento Lima. Boa noite, Ariel. Boa noite, Arno. Boa noite, Arivan. Muito bem, o programa Passando a Limpo de hoje fica por aqui. Obrigado você que acompanhou pela TV da cidade, também na TV BE. E o conteúdo na íntegra fica disponível no YouTube para você. Até semana que vem. Tchau, pessoal.